Quarto ano, Ensino Fundamental, volume 1, sequência 7. Poliedros, faces, vértices e arestas. Atividade 7.1, página 42 e 43. Sequência 7, atividade 7.1. No poliedro, podemos identificar três elementos importantes, que são os vértices, as faces e as arestas. Observe a ilustração. Então, aqui nós temos o cubo verde, está indicando para nós a vértice, face e aresta. Do nosso lado direito, nós temos ampliado a mesma imagem para a gente visualizar melhor. Vértices é a união das arestas, são os pontinhos da nossa imagem, do nosso sólido. Face são os lados e arestas são as linhas, ok? Então, observem a imagem, tá certo? Agora, olha só, número 1. Utilize as caixas poliédricas montadas na sequência 2 e, após compará-las com as representações do quadro abaixo, registre o número de vértices. Então, nós vamos observar vértices, que são os pontinhos. Então, na sequência 2, vocês montaram as caixas. Vocês podem pegar e observar, comparar com a imagem aqui dessa atividade do 7.1 e identificar o número de vértices. Então, vocês vão olhar o cubo e vão observar o número de vértices, o paralelepípedo, o prisma de base triangular e as outras imagens, tá certo? Vamos lá? Vamos lá, corrigindo. Então, depois de vocês usarem, né, as caixas poliédricas da sequência 2, comparar com essa da sequência 7, o número de vértices do cubo é 8. Então, aqui está sinalizado para vocês em vermelho o número de vértices. Paralelepípedo, 8 também. Prisma de base triangular, 6. Então, observem, foi marcado para vocês em vermelho, assim vocês conseguem visualizar melhor, tá certo? Façam a correção. Vocês vão continuar a observar, comparar e identificar o número de vértices do prisma de base hexagonal, pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal. Aqui do lado direito nós temos novamente, para vocês visualizarem melhor, vértice, face e aresta. Lembrando que vocês vão ter que colocar a quantidade de vértices, tá certo? Vamos lá? Corrigindo. Prisma de base hexagonal. Quando fala que a base é hexagonal, quer dizer que são 6. Então, nós vimos que 6 mais 6 são 12. Vocês olhem a visualização, observem os pontinhos em vermelho que foram contados, o número de vértices. Pirâmide de base triangular, quer dizer que a base é um triângulo e tem 3 vértices, mais a vértice de cima da pirâmide, 4. Pirâmide de base quadrada, então quer dizer que a base é um quadrado, então tem 4 vértices. Mais o de cima, que uniu as arestas aqui em cima, que foi sinalizado para vocês, 5. Pirâmide de base pentagonal, então a base tem 5 vértices. Com a vértice de cima, que uniu as arestas, 6. Pirâmide de base hexagonal, então quer dizer que a base tem 6 vértices. Mais a união das arestas em cima, 7. Tá certo? Observem, façam a correção. Fim da atividade 7.1 da sequência 7. Obrigada por assistir. Beijos!